Bom, para começar, eu acho que é o seguinte, eu acho que faz até um pouco parte do meu trabalho, recente nesse mercado, mas eu comecei ele com uma certa metodologia que é assim, se a operação ela não tem condições de estar toda validada, aplicada, homologada, não é obrigação, mas é obrigação estratégica que a gente se alia a parceiros que tragam esse tipo de coisa. Então a gente consegue estreita parcerias com pessoas, com empresas que estão especializadas, que já fizeram todo esse trabalho e que carregam uma história. Então quando você faz isso, você tem essas parcerias com esses fornecimentos desses produtos específicos, você, obviamente, automaticamente carrega e passa dentro do seu serviço toda a missão e todo o histórico, não só a parte técnica, de qualitativa, mas também de histórica, de impacto social, da coisa toda. Então você carrega. Então eu acho que é muito inteligente hoje em dia para o food usar desses players específicos, porque é muito melhor você ter produtos feitos por especialistas e você trazer aquilo, e aí você ter uma coisa otimizada, pensada para operação, porque é o que a gente tem. Tipo, imagina que a gente viu a produção de camarão. Hoje, assim, eu já tinha muita noção de que o camarão vinha num processo de qualidade muito avançado. Eu não tinha noção que o avanço era desse tamanho, que era tão a fundo, que era no nível genético do negócio. Então, é muito mais tranquilo, tanto no meu lado de consultoria, para recomendar o uso, até porque é muito mais prático. Eu amo praticidade na operação, então imagina, você pode usar camarão porcionado, já bonitinho, já pode fazer do jeito que você quiser. E o melhor de tudo, é muito mais fácil para você calcular o custo de tudo isso, você definir CMV, fazer o DRE da operação inteira. Você consegue determinar exatamente o peso da coisa, que vai entender o custo exatamente por unidade. Então acho que te dá uma segurança e uma vantagem estratégica para gastar horas e dedicação em outros fatores que você precisa estar de olho dentro da gestão. Então, todo custo ele tem um embasamento definido, ele tem uma inteligência, tem um porquê, e você consegue aplicar isso para outras coisas e no final da conta justificar e até com certeza economizar e ter ganho, né, aumento de margem, tudo isso. Então eu acho que quando a gente usa sabiamente o histórico, o trabalho de quem está trabalhando com a gente fazendo, a gente está carregando tudo isso e isso fortalece a minha marca, fortalece de vocês. Eu consigo ter uma operação que eu tenho muito controle, até em virtude do turnover, não sei o quê, porque você consegue ter processos simples, fáceis, mesmo que você vai fazer grandes, como imagina, você vai fazer 10 mil refeições, mas você consegue fazer isso de forma simples, fácil, que não demande um treinamento tão avançado, que você não precisa gastar tanto, e aí você começa a ter condição de fazer comparativos de menus e começar a fazer migração de proteínas dos ingredientes, começar a aumentar o leque de opções, que eu acho que é o grande segredo, né? Como que a gente no food service consegue ser variável, ser quantitativo, ser qualitativo e ser saboroso, que é o grande importante, que é o que todo mundo esquece. Então quando você tem e você usa de produtos que já trazem tudo isso, você consegue focar muito na operação, no flow, em outras serviços, outras coisas que você talvez não precisaria se preocupar para compensar a má qualidade, mas uma qualidade não tão ótima de alguns produtos. Então acho que eu saio daqui muito surpreso, né? Surpreendente é a palavra que a gente falou pro Mix, surpreendente é a palavra que define esse negócio todo. Mas acho que é muito legal e dá muita segurança. Acho que mais do que surpreso, eu tô seguro. Porque, né, hoje quando eu recomendo embasado com o meu nome, tem tudo isso, então a gente faz isso agora com o coração muito feliz e tranquilo e sabendo que é o produto que eu uso na minha operação, então é muito legal. Então acho que melhor impossível. Primeiramente, assim, o camarão, a cassinicultura, ela é um ambiente controlado, toda regulamentada, tem toda uma legislação ambiental que a gente segue nas nossas fazendas, em todas as nossas unidades de laboratório e de indústria também. E o que eu destaco do nosso camarão, do camarão Cotiporã, é que aqui na fazenda, por exemplo, a gente mantém o manguezal ao entorno da fazenda e temos uma área de 500 hectares de compensação ambiental de mata virgem. Isso já é uma forma que nós temos aqui de compensar eventualmente algum dano ambiental, que é uma atividade, né, como agrícola e pecuária tem. E na indústria, nós também temos a energia sustentável, a energia limpa, né? Nós utilizamos energia solar
para a produção da indústria, que atende quase também 100% da indústria. Então, são dois aspectos de questão de sustentabilidade que eu destaco no camarão diferenciado do camarão da Pote Porã. Nós temos, além das certificações ISO, né, que são as certificações nacional, nós temos a ISO, nós também temos a certificação internacional BAP, que é de as melhores práticas de agricultura, né, Best Agriculture Practices. Isso é muito importante, porque isso nos coloca como um dos principais e únicos até fornecedores de camarão que tem essa certificação, né? Então leva esse selo, leva essa estrela para o consumidor. E como que a gente comunica esse negócio, né? Que você tinha perguntado como é que a gente comunica isso no nosso negócio, essa questão da sustentabilidade. Através das mídias sociais, através dos nossos parceiros, como a Vila Camarão, né? Que faz questão de ressaltar essa importância para o consumidor final, que eu acho que o consumidor final hoje ele está muito atento a isso, em procurar um produto que tenha que por trás da história desse produto tem a sustentabilidade, tem impacto social, ambiental, econômico no entorno da comunidade onde ele está inserido, e a gente segue essa cartilha bem direitinho. Em algum momento da minha carreira eu passei a me apaixonar por modelos de negócio geniais, muito mais do que simplesmente por um prato genial. Então, quando a gente pensa num produto ou pensa em algo para colocar no menu, a gente tem que pensar na viabilidade econômico-financeira e também na viabilidade de quem vai fazer aquilo ali conduzir de uma maneira bacana. As vantagens do camarão para mim são inúmeras, mas talvez a principal delas é a facilidade no manejo do produto, principalmente quando o produto já vem numa condição já favorável para simplesmente usar ele ali, temperar e trabalhar com ele. Uma história interessante que eu estava contando aqui para vocês um pouquinho antes é que talvez a minha entrada mais vendida até hoje de toda a história, ela nasceu da necessidade. Eu tinha um camarãozinho ali, eu tinha uma banana, eu tinha um bacon, a gente serve numa colherinha, uma história de perda de refrigeração em câmara. Eu perdi alguns produtos, entre eles a única friturinha que eu tinha no menu na época, que era uma croqueta de camarão com pirarucu, perdi, e eu abri o restaurante, meu primeiro restaurante, no dia seguinte. Eu precisava de uma alternativa daquilo ali, e saiu ali em 5 minutos a história de colocar um camarão na frigideira, alho, dedo de moça, salsinha, puxar uma banana da terra junto, servir numa colherinha com um pouquinho de bacon desidratado, um pozinho de bacon, um toquezinho de mel para ativar a banana e complexar sabor, e virou talvez a entrada mais vendida que eu tenho hoje. Então a facilidade de dar ponto no camarão é uma coisa muito interessante, então é algo fácil de ensinar para alguém que está no começo da carreira ali da cozinha. Camarão das coisas que eu mais gosto é como ele transfere gosto para as outras coisas, né? Então, talvez top 3 massas da minha vida é uma massa com molho de tomate e camarão. Toquezinho de manjericão, salsinha, alho, dedo de moça bem ativado. E a gente sempre deixa puxar um pouquinho na frigideira, parecendo aquele macarrão de vó, assim, que em Goiás a gente chama de macarrão frito, porque o molho prega totalmente na massa, né? E às vezes para mim o camarão é até dispensável como proteína ali, né? Mas o sabor que ele agrega na massa vira algo realmente extraordinário. Sem contar que eu acho que é um trabalho que está começando ainda no Brasil, que é o uso do camarão por inteiro, né? Eu sei que a Vila tem esse propósito aí de usar o camarão por inteiro, que para mim talvez a parte mais importante dele, a partir disso que eu acabei de falar, é justamente a cabeça, as patas, a casca, a própria caldinha, que quando tem um camarão com a caldinha ali, estou em algum lugar, eu nunca deixo de comê-la, e às vezes até como dos amigos em volta, porque eu gosto dessa sensação de crocância, e eu como um cozinheiro quase velho que eu sou, né? Quando eu passar os 20 anos de carreira eu vou falar que eu sou velho, mas eu sou um quase velho. Eu me apaixonei cada dia mais por mastigabilidade, então é essa sensação de mastigar a coisa, de poder comer um pedacinho da carapaça, de comer a patinha, de ter esse sabor mais pancada que às vezes a cabeça traz, para mim é um dos pontos fortes aí do camarão. Impressionante a qualidade do produto e como a gente se sente seguro de degustar mesmo, de provar. Para mim, o bom também,
traz de novo a palavra versatilidade, é porque, cara, cada momento tem um tamanho de camarão específico que vai agregar uma textura específica e vai trazer uma nova possibilidade, né? O que me encantou muito com o camarão reprodutor é principalmente como a alimentação que ele recebe, o cuidado que ele recebe influencia muito no final. Se eu não me engano, são 40 ou 60, um desses dois números da alimentação desse camarão no estágio ali que ele está como reprodutor, 40 ou 60% é lula. Então, assim, é um negócio muito absurdo, né? Ele ganha textura, ele ganha complexidade de sabor, ganha ainda mais salinidade. Então, é um produto realmente fora do comum que eu espero poder usar aí a vida inteira. Cara, eu acho que primeiro assim o processo fabril, empresa, é muito definido. Eles sabem, vocês sabem o que querem fazer, aonde querem chegar e aonde estão. Então isso ajuda muito o caminho a trilhar. E sabem que para isso ter uma efetividade, para isso ter um sucesso, isso está relacionado a pessoas. E isso é o maior bem que vocês mais cuidam na empresa, são as pessoas, não são as máquinas, não são, abre aspas, os processos que são importantes também, mas quem vai desenvolver, quem vai seguir essa linha de raciocínio são as pessoas. Então, quando eu vejo que nos primórdios, essas pessoas que estão desenvolvendo um trabalho para vocês, um coletivo, a família delas estão bem, elas estão com o camarão, elas têm condição de adquirir o produto que elas estão trabalhando, assim começa uma história muito boa. O João Diamante, lá do Andaraí, na infância, no primórdio, camarão na minha vida era o cheiro, pô. Só sentia o cheiro. E hoje, eu vendo todo esse processo que se passa aqui, toda a dignidade que se passa para as pessoas através do camarão, que como eu falo no Diamante na Cozinha, a gastronomia é só a ferramenta, o camarão é só a ferramenta. A gastronomia é só a ferramenta que eu quero educar, que eu quero direcionar, que eu quero dar oportunidade. Então o camarão é uma ferramenta que vocês usam para transformar a vida de milhares de pessoas. Seja ela no campo, seja na fazenda, seja na indústria, seja consumindo esse produto final. Então eu acho que essa situação, se o mundo não enxerga hoje, se as grandes empresas não enxergam hoje processos como esse, colocando as pessoas no epicentro da discussão, esquece, não vai rodar. E eu nem estaria aqui, se isso não acontecesse, certamente eu nem estaria aqui. Então, óbvio que é impressionante, a gente vê os processos, a gente vê a segurança alimentar, a gente vê o desenvolvimento do produto, a gente vê a qualidade no produto na ponta, mas quem faz isso são as pessoas. Então, acho que o que mais me encantou em toda essa trip, em toda essa viagem, em todos os lugares que eu passei, foi a educação, foi o respeito, foi a situação humanizada que as pessoas são tratadas. Dando condição de elas estarem aqui e também elas podem ser livres. Não é uma prisão isso aqui, não, eu te dei isso, eu te dei aquilo, é uma troca. Eu estou aqui porque eu me sinto bem e isso faz minha família bem, que me faz continuar, que me faz respirar. Mas eu acho que isso é muito importante, não só na sua empresa, como a minha, como qualquer empresa, sendo pequeno, grande, médio ou gigante, empreendedor ou empresário dentro do setor. Acho que o respeito com as pessoas é o gap máximo que faz esse produto, que faz eu consumir, que faz você consumir, que faz você estar aqui, é isso também, não é o camarão, é um detalhe. Então eu fico muito feliz de poder estar participando, de poder estar absorvendo isso. Hoje minha bagagem está transbordando. Está difícil de levar a bagagem para casa, para o Rio de Janeiro, para absorver isso tudo e como eu vou conseguir inserir isso nos lugares que eu estou, porque eu sei que 1%, 1,5% que o João Diamante possa fazer lá na ponta vai impactar aqui gigantemente cada pessoa que passou aqui. A ideia é sempre impactar e evoluir, e isso o ganho vem naturalmente. O ganho financeiro vem, que é importante, mas vem naturalmente. De onde eu saí, aonde eu estou e aonde eu quero ir, mas respeitando a sustentabilidade, não a sustentabilidade filosófica, não. Porque filosofia, falar, apontar e tal, não, na prática, fazendo, mostrando resultado, impactando realmente as pessoas, a cidade, um local, e não pensando só no macro, mas o micro, a ponta lá que vai fazer a diferença geral. Então eu fico feliz realmente
E o privilégio é meu, não é o privilégio da Vila ou da Potiporã de ter o João Diamante aqui. O privilégio é do João Diamante estar num movimento como esse e poder ajudar de alguma forma também. O camarão é um produto de uma versatilidade muito grande, né? Tanto que você encontra pratos de camarão bem emblemáticos em todas as culturas culinárias ao redor do mundo, né? E tem muita forma interessante de trabalhar o camarão, né? Você pode trabalhar desde de um recheio, uma coisa simples, desde de entrar ele com uma textura num prato. Hoje em dia você tem uns preparos, tá bem em voga, assim, a história do mar e montanha, surf and turf, que você pode acrescentar um camarão a um prato de proteína suína, bovina, uma ave também. Acho que fica muito interessante. A gente vê muito isso na culinária chinesa, na culinária espanhola. A paella é um clássico que sempre o pessoal usa uma base, às vezes uma base que não é de camarão, mas uma base animal, e aí você finaliza com um camarão. O contrário também é bem interessante, o camarão tem sabor muito forte, então pode fazer um caldo de camarão e servir ele com uma ave, com uma carne de porco. Eu gosto muito de misturar isso, eu faço várias coisas, vira e mexe a gente faz algum prato diferente. E a gente usa muito, tem desde sanduíche de camarão, até uma quiabada com camarão, então o camarão é mesmo cheio de versatilidade. Como é que foi aquela entradinha que você me ensinou no Sororoca, na Patitas? Ah, só a patinha do camarão, fora isso, né? Usar o camarão de cabo a rabo. Eu gosto de servir tantas patinhas do camarão só fritas, empanadas rapidinho, fica crocante. As cabeças dá para fazer também. As cascas a gente usa muito para fazer caldo, ou então liofiliza ela e transforma em pó, faz um sal de camarão para finalizar algum prato, assim, dá um sabor, uma potência de sabor muito forte. Um gosto bem característico do camarão. Então camarão. Mais uma aula aí, ó. Beleza. Negócio de gastronomia. Valeu. Obrigado. Performance, para mim, ela está amparada num tripé, que é o processo que você tem, um planejamento que você tem, para certa tecnologia que você usa. Das proteínas que eu vi, depois dessa viagem ainda, estou tendo mais conhecimento, o que existe de tecnologia por trás, que garante, né, uma segurança alimentar, uma segurança operacional. Né? Cara, a proteína, o camarão, pela proteína do camarão, já é uma proteína extremamente ágil, volátil. Né? E os processos que eu vi aqui facilitam muito o planejamento que você possa fazer na sua produção. Tá? Isso também é muito simples. Se você tem um planejamento mais fácil, pelo tempo de preparo, pela forma que vocês estão entregando o camarão, obviamente o planejamento e o processo virão brincadeira de criança. O que em outras proteínas é algo que danifica muito a operação de cozinha. E danificar a operação é danificar a performance. Né? E a tecnologia que está empregada aqui, eu até me questiono hoje o que é um camarão fresco. Né? Porque o que eu vi é camarão fresco. O que chega na mesa com o frescor necessário para entregar o prato que você quer entregar para o seu cliente, seja em qualquer operação, cara. Então, performance, a tecnologia que vocês têm aqui na matéria-prima, a tecnologia dos equipamentos que você vai utilizar, os processos que vocês fazem aqui e já chega pronto para o restaurante ou para a cozinha desempenhar o processo dela, o planejamento é muito fácil. Se você tem isso aliado, cara, performance é algo quase que livre de acontecer. Eu vou tentar falar isso de uma forma um pouco histórica. A gente tem alguns momentos, marcos muito interessantes em muitos mercados, outros segmentos. Vou brincar aqui num têxtil, num automotivo. Vamos falar do food service, é o nosso negócio. O primeiro momento que a gente tem uma ruptura muito grande é no começo da década de 90, com a abertura de mercado internacional com o Collor e depois estabilização da moeda com o Fernando Henrique. A gente para de vender dinheiro no mercado financeiro para ganhar dinheiro para o nosso negócio. Ali, quem soube custear um pouquinho, ter um pouco de noção financeira do negócio, sobreviveu. Se a gente pegar dessa época, muitos dos grupos econômicos da nossa área surgiram ali porque ele aprendeu a negociar, a gerenciar melhor um negócio, abriu outro, e a gente vê algumas que vêm dessa época. A gente tem um segundo momento muito importante que impacta com o que você está trazendo, que foi a nossa pandemia da Covid. Morreram muitos negócios, nasceram no mesmo número
mas já num modelo diferente. Hoje, a gente já vê esses novos negócios nascendo com o DNA da gestão, nascendo com captação de informação e muitos deles sabendo ler essa informação, transformar dados em gestão, transformar dados em estratégia. Ufa, cheguei aqui para falar exatamente o que você me perguntou. A partir do momento, então, que a gente entende que quanto mais eu entendo do meu negócio, melhor eu redireciono quando eu tenho algum desafio, ou mais ainda, eu tomo decisões para melhorar meu resultado, eu tomo decisões para melhorar a experiência e a felicidade do meu consumidor. Opa, olha os dois lados. No meio do caminho, agora eu vou chamar de parceiros. Quem não tem isso, tem fornecedores. Quem não tem isso, ele faz cotação diária. A gente ainda tem uma série de empresas no nosso negócio que cota. Qual que é mais barato? 10 centavos, R$1, R$5. Hoje eu não vou comprar de você porque é daquele cara que está melhor. A gente não cria vínculos, a gente não faz um papel ganha-ganha. Esse é o parceiro. Eu entendo que tudo isso que a gente viu é uma metodologia de parceria. Eu não preciso saber, não é que eu não preciso, pelo amor de Deus, é claro que eu preciso saber qual é o preço do seu produto. Mas isso para mim é informação. Eu preciso, a partir disso, desenvolver o meu negócio e aí entra a parceria, que é o teu papel, André, dentro desse jogo, da gente construir junto o meu prato. E o teu preço, ele se torna informação para eu desenvolver o meu custo. O custo é que vale. Preço é informação. Custo é meu negócio gerenciador. A partir do momento que eu tenho um parceiro, eu vou construir isso. E eu sei quanto eu estou ganhando. E aí, quando eu pego um parceiro que tem qualidade, que tem rastreabilidade, segurança e não tem variação, que eu tenho uma sustentação de preço, de volume, de garantia, cara, eu durmo descansado. E o que a gente vê hoje, quem cresceu, o que a gente vê hoje, na maioria das grandes, ainda tem alguém que cresceu, está grande, mas está tropeçando, está sofrendo na mão de um franqueado que ele não está ganhando dinheiro porque não tem informação. Os maiores cresceram porque fizeram gestão, cresceram porque fizeram parcerias. E o consumidor na ponta percebe esse valor em relação à qualidade do produto, em relação à garantia desse fornecimento e do que ele come no prato. Porque aí sim eu vou poder, hoje, amanhã, daqui a um mês, comer a mesma comida no mesmo lugar. Muito conhecimento, bastante aprendizado, várias histórias, vários sonhos, muita coisa sobre a nossa proteína, sobre a transformação aqui nessa cidade maravilhosa, sobre as mudanças, né, que a nossa proteína camarão trouxe para as pessoas que habitam aqui e o poder que a gente tem de transformar vidas através do nosso trabalho. Foi uma jornada, sem dúvidas, transformadora. Eu acho que, apesar de ter sido uma imersão cansativa, que exigiu bastante da gente em nível de atenção plena, de vontade de se desenvolver, de vontade de estudar, de aprimoramento. Foi também uma jornada de bastante descoberta, né? Networking pra caramba, a gente conseguiu conhecer bastante gente legal e se aprofundar na nossa proteína e cadeia e principalmente o nosso propósito, né? Transformação e inovação. Eu acho que o que a gente leva de mais valioso são todos os conhecimentos que a gente teve aqui. Eu acho que agora é muito mais fácil entregar solução para os nossos clientes e cascatear esse conhecimento para que cada vez mais a proteína seja um meio de solucionar uma dor e não ser uma relação meramente comercial. Poderia resumir uma palavra só, tá? Foram momentos mágicos, esses 3 dias, de muito aprendizado, de muito conhecimento em relação a todo o processo que essa excelente proteína, a nossa proteína, passa de ponta a ponta, com qualidade, com profissionalismo, principalmente entendendo cada vez mais como a Potiporã, a nossa grande parceira, ela aplica esses processos e quanto é importante a gente conhecer de perto tudo isso que aqui a gente conseguiu presenciar de tão perto nesses 3 dias. Porque realmente a gente vê
né, como o nosso trabalho impacta diretamente na transformação da vida das pessoas, né? São pessoas bastante humildes, que com o nosso trabalho eles estão mudando a vida, conquistando os sonhos deles.